Mas é que a gente tinha aula de kata com o... Kendo kata com katana, né? Uhum. É isso? E você fez Jodo? Não. Kyudo? Não. Sumo? Não. Só Karatê. comi que nem sumo. Só comeu que nem sumotori. Tinha então bastante chankonabe. Tinha algum lugar, mas eu comia aqueles... Qual que é o nome? Udon, essas coisas, todo dia, não? Só na massa. Sempre. Como você sobrevive, sim? E aí, o que a gente vai fazer agora? Então, já tá rolando? Não, a gente precisa fazer essa conversa inicial pra todo mundo se ambientar aqui. Ah, entendi. Tô na escuta. Nossa. Então vamos Tá lá. evoluído, hein? Vamos lá. Bem-vindos ao Faitou Podcast, seu episódio número 11. Eu sou Renan Kenji. Hoje no programa contamos com... vamos por ordem alfabética? Pô, agora tem que pensar aí, meu. Daniel. Opa, e aí, pessoal? Xavier não é com você, pô? Xavier, Domingos. estimada. Não. E essa piada não foi de velho, hein, mamá? Foi quase. Volta tudo. Volta tudo. Bem-vindos ao Faitou Podcast, seu episódio número 11. Eu sou Renan Kenji. Hoje contamos com Daniel Sanches, Domingos Xavier, Marina Kodato e ninguém, nada mais, nada menos do que Shimada. Ô galera, prazer. Quem não me conhece, sou Gerson Shimada. Treino no Bandeirantes. E vamos contar um pouco aí das nossas histórias aí. Então vamos pros e-mails. Boa. Então, eu recebi milhares e milhares de e-mails, né? O Faitor já tá muito famoso. Eu escolhi aqui um. Olá, me chamo Delo Virginio. Sou de Mogi Guaçu, São Paulo, e treino no Museikan Campinas, sob o comando do Sensei Santos. Tive acesso acidental ao podcast de vocês, buscando sobre Kendo no iTunes. Que ótima surpresa, nunca tive o hábito de ouvir podcast. Na verdade, vocês são os primeiros, mas estou adorando a ideia de dirigir para o trabalho ouvindo sobre o tema que eu tanto amo. Por isso agradeço a iniciativa. Adorei a ideia, estou gostando muito dos bate-papos e peço que não desistam dos programas semanais. Abraço a todos os envolvidos e meus parabéns. Delo. Ó, que legal. É longe de Campinas, não é tão perto não. Ah, mas quando o cara gosta, o cara dá um jeito de treinar, né, meu? Legal, parabéns pra esse cara aí que vai mal longe pra treinar. Legal, parabéns. E que deve ter sido o nosso primeiro ouvinte na iTunes, né? Eu acho, desconfio. Isso aí reflete a calamidade e pobreza nossa do Kendo brasileiro. Estimada! Olha, a Marina, pelo que a gente tá conversando aqui antes, ela tem um iPhone, né? E ela nunca buscou pelo Faitou Podcast na iTunes. Não, ia pelo site. Não dá pra fazer download do iPhone. Então, quem estiver usando iPhone, vai lá no iTunes, procura lá Faitou Podcast, você vai achar a gente. Você tem que baixar um aplicativo só de podcast, dá muito trabalho. Meu Deus. Peraí, deixa eu tentar. Galera, se vocês estão gostando do podcast, saiba que nós temos o site faitopodcast.blogspot.com.br. Críticas e sugestões, faitopodcast@gmail.com. Estamos aqui com o Shimada, tão aguardado programa. E a gente quer saber um pouquinho do Shimada. Conta pra gente, Shimada, como é que você conheceu o Kendo? Então, antes de treinar eu já conhecia Kendo, né? A família da minha mãe é de Pereira Barreto. Então, meu avô e meus tios lutavam no Kendo de Pereira Barreto. Aí, como eles vieram, minha mãe veio pra São Paulo, ela comentava que ela vinha pra São Paulo participar de campeonato junto com a família, né?
naquela época só homem lutava, né? Mas ela via junto e tal, comentava do Kendo. Mas pra mim sempre foi só os casos dos contos que ela contava da família, do Kendo, assim. Meus tios lutavam, meu avô ajudava lá no dojo de Pereira Barreto, né? Que eu acho que é um dos mais antigos do Brasil. Cada colônia japonesa que tem lá. Aí, por acaso, assim, eu tava no primeiro ano da faculdade, conheci um colega meu que chama Eiji. Aí tava numa festa lá, aí ele apareceu com uma espada lá e um bogo. Falei, nossa, você pratica Kendo? Ele, pratico. Como na época não tinha muito divulgação, né? Eu falei, poxa, legal, tal. Minha família, minha mãe fala que minha família, meu tio participava, tal. Queria dar uma olhada. Aí ele me levou no Bandeirantes na época. Aí cheguei no dojo lá naquela época eu só treinava de sexta e sábado. Aí eu cheguei numa sexta-feira, depois da aula. Aí quem me recebeu foi o Tadahito Sensei. A Tadahito Sensei comentou lá, vi lá e pediu pra eu aceitar, assisti um treino, assisti, me interessei. Aí logo depois eu já comecei a treinar no Bandeirantes lá com o meu amigo, esse meu amigo Eiji me apresentou, né? Aí, eu acho que o Daniel já até contou essa história no outro podcast, né? A gente entrou na época, mais ou menos na época do Último Samurai, então tinha até bastante Shoshinsha na época, né, Daniel? Começou bastante, assim. Então, a gente começou uns 3 meses antes de começarem a falar do filme. Aí, logo que a gente tava lá uns 3 meses, bombou de Shoshinsha por causa do filme, né? É, então, tinha bastante Shoshinsha na época. Aí o Daniel contou aí, pô, que aí eu e ele acho que somos os últimos remanescentes da época aí do Último Samurai, que entrou nessa época que o filme deu uma bombada no número de Shoshinsha, né? Aí o Daniel também. Não mais ninguém, né? Daniel contou, né, que a gente ficou bastante tempo de Shoshinsha, né? Aí esse meu amigo aí, começamos junto, ele me ensinou, comecei a treinar Shoshinsha. Na época era estudante, o acesso ao Bogo não era tão fácil que nem agora, né? Não tinha importação oficial assim, e era caro, né? A gente não tinha dinheiro. Aí eu fiquei treinando de Shoshinsha mais de um ano e meio, eu acho. Fui colocar Bogo em 2005. Entrei em 2003, fui colocar Bogo no começo de 2005. Coincidência ou não, esse meu amigo aí, o Wade, ele parou de treinar, e eu assim, falei, pô, você parou, não quer treinar, então passa o Bogo pra mim aí. Eu consegui o Bogo dele. Comecei a treinar com o Bogo dele, né? Ele parou e eu continuei com o Bogo dele aí. Até tem uns 5 anos com o Bogo dele, até comprar o meu Bogo atual. Assim. Então, como o Daniel falou assim, a gente viu gerações de Shoshinsha passar pra gente, né? Muita gente começou depois da gente, botou o Bogo antes da gente, né? Graduou antes da gente, e a gente lá, persistindo lá, treino Shoshinsha Nossa, a gente fazia muito Kirikashi, né, Daniel? Nossa, a gente fazia... Os treinos de Shoshinsha eram bem mais pesados. Então, não sei porque a gente treinava mais tempo de Shoshinsha, ficou bastante tempo. Tadahito Sensei, nossa, puxava bastante a gente, assim, cansava pra caramba, eu lembro bastante. Judiava, né? Judiado. Mas acho que no fim foi bom esse tempo que a gente ficou, o Kihon melhorou, e quando eu lembro quando eu botei o Bogo, assim, lógico, você tem o desconforto, assim, mas o movimento não senti tão ruim, assim, sabe? Conseguia dar o main. Tanto é que eu acho que eu botei o Bogo em março, abril, e em junho, a gente já fiz kill já. Foi bem rápido, assim. E, lógico, tem as dificuldades de começar com o Bogo, mas esse tempo que a gente ficou bastante tempo de Shoshinsha, acho que ajudou bastante na hora de colocar o Bogo, assim. E quando eu coloquei o Bogo, eu não senti tanta dificuldade que nem o pessoal relata aí. Eu acho que pelo tempo que eu fiquei fazendo os movimentos, assim, a gente treinava bastante. Lógico, o que eu senti mesmo foi a perda do campo visual, né? A gente perde muito, assim, respirar é difícil, mas eu acho que não senti dificuldade de fazer os movimentos, né? O meu Bogo já era meio usado, o coteiro então era bem macio, né? Mas já tava laceado, então foi legal, assim. Tanto é que logo depois que eu botei o Bogo, eu já tirei kill rapidinho, assim, em questão de 2 meses, já passei no exame de kill, assim. Então, eu não considero que foi uma perda de tempo ficar esse tempo de Shoshinsha, não. Foi a gente, lógico, a gente tem ansiedade de colocar, mas quando a gente gostou do esporte, da arte, provou que não importa, né? A gente tem que evoluir. Dá pra evoluir só... É lógico, o Bogo ajuda, mas quando é Shoshinsha a gente tem muita ansiedade, mas ficar 6 meses o pessoal já quer colocar. Às vezes acho que é um pouco precipitado, às vezes com 2 meses, né? Eu fiquei mais de 1 ano, assim, ajudou. Acho que foi exagero também, mas ter uma boa base de Shoshinsha é importante. É que, na verdade, né, estimado, a gente ficou muito tempo assim porque a gente não tinha dinheiro pra pôr Bogo. Porque quando a gente já tava com uns 3, 4 meses, o Tadahito já falou que a gente podia usar. Lógico que eu falei, mas eu tô achando, tipo, o que eu tô falando é que a gente continuou treinando, a gente não ficou estagnado, né? Não é porque a gente não tava usando o Bogo naquele momento que o nosso Kendo não evoluiu, né? Acho que o main nosso foi evoluindo, sem, lógico,
a velocidade disso não foi tão rápida, mas podia ser mais rápida, mas a gente não ficou parado, né? Mesmo sem bogo, a gente conseguiu evoluir, eu tenho certeza disso aí. É verdade. Então, vocês falaram que ficaram bastante tempo fazendo Kihon. Kihon é uma coisa que a gente treina, mesmo com o bogo, né? A gente tá aperfeiçoando o nosso Kihon com o bogo e até o fim da vida. Então, faz muito sentido o que você tá falando. Apesar de não terem usado o bogo, ficaram um bom tempo aperfeiçoando Kihon. Isso, mas a gente ficou bastante tempo aperfeiçoando o Kihon. Como eu falei, a dificuldade do bogo é grande, mas eu acho que o movimento assim saiu mais natural quando eu coloquei, com certeza, assim. Agora fazendo um transporte do passado agora para uma época mais presente, recentemente teve o exame de graduação e você prestou Yondan, não é? Isso. Como é que foi a preparação e o dia? Então, eu fiquei um tempo parado aí por causa da profissão, né? Eu fui morar fora de São Paulo, eu fiquei 4 anos e meio parado no Kendo, assim. Eu fiquei morando no interior do Brasil, não tinha dojo, né? Aí eu voltei para São Paulo em 2014, começo de 2014, aí eu voltei a treinar, né? Imediatamente eu voltei aos treinos. Aí eu voltei com muita vontade de treinar, tentar recuperar esse tempo perdido, né? Que eu fiquei parado. Então eu voltei treinando bastante, assim, treinando no Bandeirantes, aí tempo que dava, treinava no Seibukan, Toida Sensei, Junji Sensei, assim, o pessoal Toida família lá, muito receptivo comigo lá, com as pessoas. Eu treinava de quarta-feira no Seibukan, terça, sexta e sábado no Bandeirantes, quarta no Seibukan, aí mais tarde eu participava de Tadahito Sensei junto com o Fujikura Sensei, eles abriram oportunidade de eu treinar junto com o pessoal lá que estava tentando ir pro Mundial, né? Eu não tinha essa ambição de ir pro Mundial, mas como eles abriram essa oportunidade de treinar, eu comecei a treinar junto com o pessoal que estava treinando pro Mundial, né? Então, isso aí, acho que, treinei bastante, deu pra voltar o que eu tinha perdido nesses 4 anos que eu tinha parado aí, treinei em 2014, 2015, aí 2016 agora eu prestei. Aí passei, graças a Deus, os treinos foram realmente importantes, os senpais senseis ajudaram bastante. Lógico, no dia do exame eu estava bastante nervoso, achei que eu não tinha passado, acho que eu não consegui demonstrar o Kendo que eu achava que eu tinha, mas foi o suficiente para passar no Yondan, aí fiquei bastante feliz, assim, porque nos últimos 2 anos eu treinei bastante. Agora, infelizmente, de novo pela profissão, tô morando no interior de São Paulo, tô treinando menos. Mas nos últimos 2 anos treinei bastante, foi bem gratificante no Kendo, assim. Vi que meu Kendo evoluiu bastante nos últimos 2 anos, assim, que eu tirei Sandan e fiquei parado, né? Bastante tempo. E em 2 anos aí eu consegui recuperar esse tempo, né? Que geralmente você tem 3 anos pra tentar se preparar. Aí eu tive 2 anos bem intensos, assim, que me ajudou bastante. Parabéns, Shimada. Obrigado, Mamá. Você ajudou bastante, você faz parte bastante desse treino aí, que no sábado a gente treinava bastante, né, Mamá? Nossa, Shimada, treinou muito nesses treinos, né? Demais. Bastante. E aquele Oikomi? Oikomi? Que Oikomi? Tem um vídeo. Ah, que eu caio, que o dedo do Sensei me derruba. Esse daí foi a parte, né? Aquele treino de Oikomi de empurrar lá. O Eduardo Sensei, né? O Zé de Sensei é muito mais pesado que eu. Nossa, ele me derrubou nesse treino aí. Tem um vídeo aí, depois você posta aí que... Shimada, eu tenho uma pergunta. Me fala qual foi a maior dificuldade ou quais as maiores dificuldades que você tinha durante os treinos da seleção, já que você ficou um tempo fora de São Paulo e voltou e já começou os treinos. Então, como eu tava falando, fiquei 4 anos e meio parado, e quando eu voltei em 2014, o Tadahito Sensei e o Fujikura Sensei, o treino da seleção era aberto, né? Acho que, se eu não me engano, pra quem era Sandan pra cima, ele no começo podia participar, né, Mamá? Se não me engano. Acho que sim. Então, aí, como surgiu essa oportunidade, eu comecei a tentar ir lá, que nem eu falei, pra tentar recuperar o tempo perdido que eu fiquei parado, né? Então eu comecei a participar do treino da seleção e, como eu tava muito tempo parado, a dificuldade era realmente os movimentos, né? Coordenação, né? Que voltar, o corpo, o físico voltar. E o treino era muito intenso fisicamente, né? A parte de Oikomi, Kirikashi, assim, era muito intenso.
E isso daí que, na minha opinião, foi mais que me ajudou foi o Zoikomi, assim, que a minha autocrítica pro meu Kendo é a questão de Koshi, de Fumikomi meu é muito fraco, né? Sempre foi. Não sei porque o pessoal fala que no Bandeirantes o chão é muito duro, né? Então a gente, às vezes, não receio se machucar, a gente não bate tanto o pé. Mas isso daí é bastante importante no Kendo, né? Então lá nesses treinos a gente fazia bastante Oikomi, bastante Fumikomi, Kirikashi, assim, correndo assim da quadra, fazendo Oikomi a quadra, indo e voltando. Isso ajudou bastante a evoluir o Kendo. O que eu mais senti diferença foi nessa parte aí. Lógico, o físico, nossa, cansava demais, né? Então perdi peso, então ajudou a recuperar o físico, os movimentos, a velocidade, né? E treinar com o pessoal que tava buscando o Mundial, mesmo não tinha como objetivo ir pro Mundial, mas sim treinar. Mas o pessoal é muito rápido, é o nível de quem é elite do Brasil, né? Então, sem querer ou não, os seus movimentos, o seu olho, o seu reflexo fica melhor, né? Então, isso ajudou bastante também na parte de Shiai, né? Essa parte, quando a gente treina com eles, o seu reflexo, os seus movimentos ficam mais rápidos, né? Você tem que reagir mais rápido, senão você não consegue treinar e acaba atrapalhando o treino deles, né? Então, esse daí no começo eu tive muita dificuldade para físico, parte de Oikomi e também não querer atrapalhar. Então, eu dava o máximo de mim todo o treino para evoluir e tentar atrapalhar o menos possível o treino da seleção. Lógico que eu acho que no começo, agradecer o pessoal da seleção, da comissão técnica, que eu acho que realmente no começo eu não estava legal, assim, fisicamente, atrapalhava até um pouco. Acho que mas depois ficou legal, assim, o treino, o ambiente era bem legal, fiz bastante amigo nessa época aí. A Mamá é uma delas. Conheci o Shimada nessa época, é. Isso aí, Mamá. Eu lembro da Mamá pequenininha, assim, nossa. Aí quando eu voltou, aí eu falei, quem que é ela? Aí o pessoal, é a Mamá, Marina, do Bunkyo, irmã do Rafael Kodato. Eu falei, nossa, ela tá treinando. Aí ela voltou do Japão. Porque a Mamá era bem quietinha antes de ir pro Budokan, ir pra faculdade, ela não falava muito, não. Aí depois que ela voltou essa tagarela aí. Capeta. Não sei o que aconteceu no Japão, né? Mas voltou diferente. Se você escutar o episódio que ela participa, você vai ver a Shimada. Ela explica legal. Você já escutou? Escutei. Por isso que eu... Mas eu realmente isso daí, porque realmente a Mamá era bem quietinha. Depois que voltou, assim, eu não conhecia muito ela, lógico. Eu conhecia de vista. Mas aí que a gente começou a conhecer mais, porque a gente pegou amizade lá do pessoal do Bunkyo. Tem uma amizade legal com o pessoal do Bunkyo e acabou se entrosando aí. Hoje em dia a gente é amigo, né, Mamá? Aham. Me inspirei no Shimada pra comer muito. Vários pratos. Tô louco. Falando em pergunta, em comida, na verdade, recebi uma pergunta aqui, que é pra ser feita ao Shimada. Ela é do Adrian Yoneda. Ele pergunta o seguinte: Shimada, você é conhecido por gostar muito de comer e por comer muito. Na sua opinião, qual a melhor comida? Nossa, que pergunta nada a ver, né? Não tem nada a ver com o Kendo. Melhor comida. Eu fico brincando, a melhor comida é de graça. Mano, o Shimada, ele é conhecido como o seu japonês mais judeu que eu conheço. Mas realmente, a comida, eu gosto muito de churrasco, comida japonesa, comida italiana, comida Franguinho, não? O frango. Flango. Esse frango, a história do frango é antiga, hein, Sanji? Que história é essa aí do frango? Eu nem lembro direito o que era. A gente ia pro campeonato, né, Sanji? Aí alguém falou, acho que era o Poki, falou, mas eu não. A gente faz muito Ipin Mochori, né, quando vai no campeonato, assim. Cada um lava um pouco de comida pra, na hora do almoço, a gente ter o que comer, né? Variedade, assim, né? Uma marmita. Aí o Poki, na época, acho que não comprou bentô. Aí falou, mas eu não sei cozinhar, não sei o que. Eu falei, leva um frango que tá valendo. Frango assado, eu falei. Aí o Daniel, eu não lembro quem, falou, um flango, leva um flango. Não, então, ele disse que falou frango, mas ele falou flango. Aí todo mundo caiu matando. Flango. Aí ficou flango forever. O homem do flango. Essa aí é uma das antigas. Mas eu gosto de tudo, de comida. Por isso que eu sou gordinho. Você ainda faz Kendo e é gordinho? Ué. Tem gente que é forte e é gordinho. Então você faz Kendo,
é gordinho e é forte. Não, eu tô falando que tem gente que é forte e é gordinho, não que eu só seja forte. O Yang Sensei dos Estados Unidos é gordinho e é forte pra caramba, como exemplo, né? Poxa, Eu sou só gordinho. E luto Kendo. Forte, acho que não, mas Mas você tá fazendo academia, não tá? tô tentando, né? Manter a forma. Conta pra gente, mano, como é que é a rotina na academia? Academia? Pô, isso não tem nada a ver com Kendo, meu. Mas o programa não é de Kendo hoje, é sobre Shimada. Porcaria. Que porcaria de programa vai ser, então? o povo quer saber, Shimada. Que condicionador você usa? Ah, é. Academia a gente corre, eu corro meia hora, 20 minutos. Depois eu faço musculação, né? Eu pedi pra professora da academia pra fazer um treino leve, assim, só pra manter o... Você não quer mandar um beijo pra professora? Tô louco, eu nem lembro o nome dela, meu. Poxa, Mas pouco tempo eu conversei. Mas um beijo, professora. Esqueci o nome, mas desculpa, viu? Corta isso. Tá bem. Continue, fala da rotina. Então, agora que a gente mudei pro interior, não tô conseguindo mais treinar na mesma frequência que eu conseguia, né? Então, tô treinando mais só de sábado, né? No Bandeirantes. Então, pra tentar manter a condicionamento físico, pra não sofrer tanto no Kendo e não cair tanto o Kendo e saúde também, eu comecei a treinar, correr na academia, fazer um pouco de musculação pra tentar não perder o condicionamento que eu tinha ganhado nesses últimos 2 anos de treino intenso aí, que realmente o meu fôlego melhorou bastante, mas pra tentar não perder esse condicionamento físico, eu comecei a fazer academia, pra tentar o Kendo não cair tanto, assim, treinando uma vez por semana só agora, né? Ontem foi sábado, teve treino, e você foi. Você tá indo só aos sábados. Você sentiu alguma dificuldade já? Nem tanto, assim. Eu acho que, como eu tô tentando manter o condicionamento físico, a gente cansa. Lógico que o treino de Kendo é muito intenso. No Keiko, assim, ontem especificamente, a gente fez bastante Keiko, né? Então, o que eu tento focar agora, como eu faço pouco, é dar 100%. O máximo, aproveitar o máximo tempo que eu tenho. Então, hoje, por exemplo, ontem a gente tava com visita lá da Lara, né? Lara e o Tatibana do Bunkyo, então ela é forte na seleção. Então eu falei, poxa, vou treinar com ela. Treinei com você, né? Forte também. Treinei com o Kojima Sensei. Então eu tento focar, lógico, o máximo que eu tenho desse pouco espaço de tempo, treinar com as pessoas pra tentar fazer o meu tempo render, né? No pouco tempo que eu tenho pra treinar agora. Maximizar o treino, né? Isso. Pô, Mamal, eu vi que você ficou triste, né? Por quê? Beijo pra Yu. Porque a Yu foi no treino e você não foi. Pô, nem me chamou. Depois a gente foi no chinês comer. Ah, ainda bem que eu não fui, ia passar mal. Como assim? Por quê? Ia passar mal. Qual, aquele que faz a massa na nossa frente? Isso. Nossa, eu sempre passo mal quando eu vou lá. Ah, é? Mas o que você come? Tudo, né? Ah, então você tem... Aprendeu comigo isso aí, ó. Como tudo. Exatamente. Então você teve diarreia? Não. Não? Eu ia pôr efeito sonoro da diarreia. Não. Não vai funcionar aqui. De novo esse assunto da diarreia. Você sempre volta pra esse assunto. Né? Você que tocou nele. Falou que passou mal. Não, você que falou. Eu não falei nada disso. Tá bem. Vamos encerrar esse assunto. Mano, diarreia, uma vez a gente tava no campeonato e foi o Marui. O Marui tava comigo, a gente tava conversando, eu tava meio ruim do estômago. Falei pra ele, puta, mano, tô meio ruim, não sei o quê. Ele falou, eu também, me deu um desarranjo intestinal aí, não sei o quê, tô com medo de passar mal no meio da luta. O Marui falou. Aí ele falou, se eu me cagar durante a luta, eu vou cair no chão, vou começar a tremer e fingir que eu tô tendo um ataque. Se eu me cagar no meio da luta, eu vou cair no chão, vou começar a tremer, babar. Vou fingir que tô tendo um negócio, porque, não dá. Ai, meu Deus. Isso me lembra um treino, acho que faz um mês, mais ou menos. Eu faço iogurte, né? O que foi? Dessa vez tinha que ir no treino, né? Só que o iogurte não tava 100% pronto ainda. Eu precisei... Ele tava 50% ali. A transformação de leite em iogurte. Vou tomar aqui. Aí fui pro treino. Era o Edu que tava puxando, né?
50 vezes, tractable. Tá. Aí, agora vamos fazer mais rápido, né? Aí eu já senti que, opa, tem alguma coisa estranha aqui. Aí depois no treino, eu nem pus main, ô Edu, vou ficar ali com os xoxinhas ali, vou puxar eles, tá ok? Porque acho que se eu treinasse ia dar ruim. Nossa. Tem uma história engraçada que eu morri de rir na época, foi quando tava todo mundo enfileirado lá no 6A, né? Aí na hora de fazer o show main, o Fernando tava do meu lado, ele virou, foi fazer a reverência, aí, nossa, ele peidou na minha cara. Aí todo mundo viu. Aquele silêncio. Aí o Fernando foi lá e soltou bem na hora que ele abaixou assim, a cabeça, assim. Quem que tava, né? Você tava, né, Daniel? Eu tava, né? Lógico. Ô, Fernando, você precisa se defender aí, hein, Fernando? Cadê você? Eu sei que ele ouve, eu sei que ele ouve. Eu tava do lado do Fernando, assim, quando eu virei pra bunda dele, assim, ele... Aí o cara... Ô, Kendi, direito de resposta pro Fernando, hein? Lembra disso, cara. Não vou dar, não. Não vou dar. Ô, Shimada, agora, há muito tempo atrás não, né? Há um tempo atrás, quando eu comecei a treinar, eu escutei um trecho só da história do porquê que você aqui em São Paulo é conhecido como Shimáquina. Não, São Paulo não. São Paulo não, é nacionalmente conhecido como Shimáquina. Menos, não. Não ia diminuir a importância do cara, hein, meu? Nacional, meu. Pra aumentar essa história, eu vou contar, ó. Nacional, quando eu entrei conta no pra Band, gente aí porquê do Shimáquina. Quando eu entrei no Band, eu vou ver o Orkut, alguma coisa assim. O Orkut já tava morrendo, né? Aí eu fui ver, nossa, tem a comunidade do Bandeirante. E tinha um tópico ali, Shimáquina, alguma coisa assim. E todo mundo falou, nossa, o Shimada foi incrível aquele dia, vocês viram o que ele fez e tal. Caramba, tava na comunidade do Orkut do Bandeirantes. Um tópico só pro Shimada. Ah, então, essa história aí foi engraçada. Acho que foi no campeonato do Rude Ramos, lá em São Bernardo. Era um campeonato que o pessoal do Rude fazia, que era só de equipes, né? Na época eu tinha acabado de tirar a Nidam. A minha equipe tava eu, Guiguito, Daniel, não lembro direito quem que tava lá, a Patrícia Eu Te Amo. Aí eu era o Taisho dessa equipe aí, acho que era a equipe C do Bandeirantes, nesse campeonato podia fazer mais de uma equipe, né? Então tinha equipe A, B, C. Aí o pessoal, não lembro se era na C ou na B. Aí eu era o Taisho dessa equipe. Aí nesse dia aí a gente pegou o Seibukan. E o Taisho da equipe era o Kendi Toida, né? Na época eu nem sabia quem que era Toida, né? Pô, eu tinha começado no Kendo, aquilo acho que era um dos meus primeiros campeonatos. Primeiros não, mas eu não conhecia tanto o pessoal de seleção, essas coisas. Eu não conhecia a comunidade do Kendo, né? Eu vivia mais no Bandeirantes. Aí eu lutei com o Kendi Sensei, né? E tipo, na sorte, assim, acertei um main nele. Aí acertei o main no Kendi Toida. Tipo, Nidan, assim, recém-tirado. Acertei o main no Kendi Toida. Lógico, eu perdi a luta, mas nesse dia aí eu lutei essa luta. Acho que por causa dessa luta eu ganhei o Romérito, assim. E eu lembro que eu tava doente, tava mal pra caramba, gripado. Eu fui pegar o Romérito de meia, o Hakamai meia. O Shimada, ele tá sendo humilde, ele bateu um menzaço, mano. A gente tava fora da quadra. Quando ele acertou o main, parecia gol, parecia estádio de futebol, você não tá ligado. A galera foi a loucura, mano. Então, foi muito, muito, muito sem querer, assim, né? Na época eu nem sabia quem que ele era, assim. Então o pessoal falou, nossa, você sabe com o que você lutou? Eu falei, tipo, é meio aquela história do Tom, né? Eu vou lutar com tal de Onaka. E ele nem sabia quem que era. O meu foi a mesma coisa, eu lutei com Kendi Toida e nem sabia quem era na época. E na sorte, acertei um main nele. Aí o pessoal ficou, nossa, Shimada, Shimáquina, porque era o Kenji era, até o Kenji Sensei é muito forte, né? Ele recentemente visitou o Brasil, tive a oportunidade de fazer Keiko lá no Seibukan com ele, nossa, a família toda Toida é muito forte, né? Quem já conhece eles sabe que eles são muito fortes, então foi um ato de muita sorte, assim, pra ter acertado, mas o pessoal ficou muito, como o Daniel falou depois, ficou muito eufórico, assim, foi legal. Mandaram uma pergunta aqui, na verdade é pra mim, né? Alguém quer ler ela? Kendi, você pagou ou falou que vai pagar algum jantar para o Madinha participar?
Não, é tudo na amizade aqui. Não acredito. Essa pergunta foi da TM. Nossa. Vai pagar. Nossa, tudo é comida, né? Pelo amor de Deus. Não pagou nada, não. Eu tô aqui de livre e espontânea vontade. Oi. Estimada, quando você foi pro Japão, a gente sabe que você não, pelo menos o que você tinha me falado, é quando você foi pro Japão, você não falava muito bem o japonês. O que você aprendeu de japonês lá? Japonês? Nossa, que eu falava bastante. Falava, arigato, gotsama. Não, quando você voltou, você falou pra mim que você só tinha aprendido o nome de comida, pô. Também. Foi uma experiência não tem nada de Kendo, porque na época eu acho que eu tinha Kill, não. Eu tinha Kill, então. Mas eu fui fazer trabalhar, né? Trabalho temporário. Então o foco não era o Kendo. Então eu trabalhei bastante nas horas vagas, assim, a gente conhecia, né? Saía na cidade pra conhecer, né? E a gente acaba comendo bastante comida. A mamá sabe mais do que eu, né? Que pra quem gosta lá de comida japonesa, nossa, sente muita saudade. Konomiyaki, ramen, sushi, nossa, tonkotsu, nossa, tudo é bom. Sorvete, bolo, nossa, tudo é bom. Lá pra comida é muito bom. Shimada. Nossa, eu. Dos senseis do Bandeirantes, qual que você mais gosta? Nossa, o sensei que eu tinha um carinho grande, especial, assim, que eu gostava bastante, era o Takahashi Sensei. Eu me inspirei bastante na força de vontade dele, assim, né? Gostava bastante de treinar com ele. Infelizmente, quando ele faleceu, eu não tava mais eu já tava fora de São Paulo, então, felizmente, eu não acompanhei tanto quando ele ficou doente, né? Então, a lembrança que eu tenho dele é daquela pessoa forte. Pra você ter uma ideia, o Daniel, pra quem conhece o Daniel é muito grande. O Takahashi Sensei era muito pequeno. Então, nossa, o Takahashi Sensei dava uns treinos que a gente chamava de sumo, assim, que era de carregar o cara, empurrar o cara, depois carregar o seu companheiro nas costas, assim. O Takahashi Sensei, todo mundo fugindo do Daniel, né? Porque ele era grande, ninguém queria fazer com ele, né? Pô, carregar o Daniel não dá. O Takahashi Sensei foi lá e pegou o Daniel e atravessou o dojo carregando ele, assim. Falei, nossa. Foi e voltou. Foi e voltou, né? Então, a lembrança que eu tenho dele é muito, muito forte, assim, de sensei, né? Que eu tenho de referência, assim, é muito, muito grande. Até hoje, assim. Lógico, no Bandeirantes tem o Ebihara Sensei, que eu admiro bastante também. Quando eu vejo ele fazer Keiko, fico impressionado, assim, com a técnica que ele tem, né? Ele não vai pra trás. Pra quem for treinar com ele, repara, ele não dá um passo pra trás, ele nunca recua. Isso é realmente admirável, assim, que eu acho dele, assim. E o pessoal aí mais novo que começou, acho que na mesma época que eu, um pouco antes do que eu, né? Hoje em dia é sensei. Esse pessoal aí até hoje inspira a gente, né? Porque, pô, Eduardo Musetti, por exemplo. O Musetti, que eu admiro dele, assim, ó. Depois o Edu vai ter que pagar uma coxinha pra mim. Brincadeira, Edu. O Edu, ele tem muita garra, né? Ele não tá aguentando, mas tá lá. Não desiste, né? Então ele tem bastante força de garra competitivo, bem competitivo, assim. Não só no Shai, mas no treino, assim. Ele dá o máximo dele. Tenta demonstrar. Quando ele dá o treino, ele manda fazer treino forte, mas ele tá quase morrendo, quase descabelando lá de cansaço, mas tá lá bem firme, né? Isso aí eu acho o ponto forte dele. Lá no Bandeirantes tem o Yoneda Sensei, eu acho ele, como no começo, quando começou, ele não era tão talentoso, eu achava, assim, ele fazia tudo correto e certo, mas ele não tinha aquele talento natural. Aí com muito treino, assim, hoje em dia eu vejo que ele alcançou um nível de seleção, assim, né? Só de treinar, quando ele é muito dedicado, né, ao Kendo. Então isso daí é legal pra caramba. O Fukamizu Sensei, né, o Setsu Sensei, nossa, ele treina desde pequeno, então ele é muito rápido, muito, muito ágil, né? Ele faz os wazas com muita fluidez, com muita facilidade, né? Sai como fosse, não tivesse esforço, não tivesse dificuldade pra fazer qualquer tipo de waza, né? Coisa que eu tenho muito, né? Comecei mais de idade, eu estava na faculdade, então tem certos tipos de waza, de movimentos que a gente tem que treinar
milhares de vezes para tentar começar a aplicar ele, né? E o Setsu Sensei ele aplica de primeira com muita facilidade, pelo fato de treinar desde criança, que nem a Mamá. Então esse pessoal que começa de criança tem uma facilidade, o corpo já conhece, é muito... Fico admirado com a facilidade que eles têm de fazer o Kendo bonito, né? Com certeza. Pensando em golpes, por exemplo. Geralmente vai sair um main automático assim e pega às vezes, né? Pô, consegui um main. Mas como se falar de Waza. Um Waza, ele não sai tão automaticamente. É verdade. Entendem o que eu digo? Sim. Às vezes a gente não tem esse... Você fica preparando aquele golpe. Ah, vem, aí sai. Mas raras as vezes que você acerta um golpe e pensa, nossa, por que eu dei aquele golpe, aquele Waza? E sai. E você não sabe explicar como é que foi. Por exemplo, o Setsu, ele faz com muita facilidade. Ele acho que então, é como se fosse o I-Man, o nosso main de susto. Ele faz não no susto, né? Mas naturalmente. Instinto, né? Instinto. O corpo aprendeu o movimento, né? Então a reação, ele instintivamente, esse pessoal que treina desde criança intensamente, eles têm uma leitura corpórea do adversário que ele age de forma que o corpo dele automaticamente já sabe o que tem que fazer de reação, né? E agora quem começa mais de tarde, esse movimento não é natural pro corpo. Então a gente tem que treinar 20, 30 vezes mais pra fazer o mesmo golpe com a mesma perfeição que o pessoal que começa de criança tem essa vantagem, né? A Mamá pode até falar, eu acho que os vazar dela, ela, às vezes, a maioria dela não deve pensar, né, Mamá? Sai natural, né? Tem alguns que até, tipo, no final da luta falam, como você bateu aquilo? Eu não lembro, só foi. O corpo fez, né? Uhum. Mas você Você de pequena até, né, adulta e velha, né, como você tá, você sentiu que... Eu não sou tia ainda. Você sentiu que esse tipo de golpe começou a aparecer mais vezes? Acho que sim. Quanto mais eu treino, mais assim que o negócio sai naturalmente, sem pensar. Que legal, que inveja. Isso realmente é... Quem começa de criança é vantagem, né? Chegou a pizza. Vai dividir? Não, cara. Só um pedacinho. Shimada não divide comida. Eu tenho uma pergunta pra Mamá, não sei se ela já falou disso. Eu? Acho que pra você. Na seletiva pro Mundial do ano passado, Mamá, você foi uma das últimas a participar, porque você estava prestando vestibular, né? Aham. E aí você chegou já, assim, no final do dia, você fez uma sequência de lutas sem parar, praticamente sem parar, né? Terminava uma luta e já entrava uma outra desafiante ou uma outra disputa. Você lembra mais ou menos quantas lutas você fez, Mamá? Acho que a história seletiva foi em 2014, porque era bem no finalzinho, né? Do ano, acho que eu fiz umas 13, 14 lutas seguidas. Daí, depois da primeira, eu senti que eu tava na vibe, assim, não sei, tava saindo, eu não tava pensando muito, assim, eu não tava nervosa. Então eu decidi fazer tudo uma atrás da outra pra já não perder esse pique que eu tava indo bem. E acho que eu fiz uma pausa, mas foi isso. Mesmo fazendo vestibular, assim, eu tava mais preocupada com a seletiva do que com o vestibular. E você lembra mais ou menos quantas lutas você ganhou? Quantas? Putz. Acho que umas 10 por aí. Que eu lembro que nessa seletiva até que eu fui bem, Foi a última. Acho que umas 10, eu empatei umas duas, E acho que eu perdi 2, alguma coisa assim, né? Nossa, resultado excelente. Era impressionante, assim. Eu tava lá assistindo. Foi uma sequência de lutas, assim, muito bonito de ver, viu, Marina? Parabéns. Obrigada. Gê, tô esperando o meu churrasco. Eu já mandei o programa pra ele e ele ouviu. Ele me mandou uma mensagem perguntando quando eu posso pagar minha dívida? Depois que eu arrancar os sisos. O Shimada tá convidado, ele vai dar prejuízo? Eu? Nossa. Comentário. Tem uma história pra contar. O Daniel acho que vai lembrar. O Vitor não tá aqui, mas... Primeiro campeonato do Vitor. Você lembra dessa história, né, Daniel? Primeiro campeonato? Foi aquele em São Bernardo? Querido São Bernardo, Vitinho. Ave Maria. A história do Vitor é a seguinte, a gente tava lá, acho que era o mesmo estilo de campeonato de São Bernardo Rude, era por equipes. Aí era a gente era equipe, sei lá, C, D, então a gente só tinha 4, né?
Aí a gente pegou um camarada do São Carlos pra completar o time. E naquele dia a gente foi bem pra caramba, né, Daniel? A gente deu várias lutas e o Vitinho tava nesse segundo, não, terceiro, né, a gente ficou nesse campeonato. Lugar. Aí eu lembro que, a gente lutando tal, e o Vitor super empolgado, só que tava perdendo todas as lutas. Todas as lutas. Ele era o primeiro, a gente já entrava com uma derrota já. Mais ou menos assim. Aí, no último, acho que na disputa pra ir pra semi, né, pro terceiro, aí o Vitor não era sem pôr. O Vitor tava pra lá, eu lembro que o Vitor falou, Vitor, você só não perde, é só empatar. Aí foi a única luta que ele conseguiu empatar, o resto ele perdeu todas. Aí no dia na hora de pegar a medalha, ele era o cara mais feliz do universo, assim. Ele tava muito feliz, assim, tá. Não, ganhamos, alguma coisa, ganhou. Aí o Daniel falando assim, pô, Vitinho, a única coisa que você fez nesse campeonato foi empatar, mas valeu a pena, você empatou quando precisou. A única que a gente precisava que ele empatasse pra gente poder ganhar, ele conseguiu empatar, né? Pelo menos isso. E o Vitinho anda meio sumido, né? Não tem aparecido mais nos programas. Não tem dado mais as caras. Vergonha. Mas incrivelmente, os episódios que ele participou são os recordistas de download. Já ultrapassou até o Edu, do episódio 5. Caraca. Olha, você vê, né? Será que o ele Vitor é um fazendo cara downloads todos os dias? Não. O Vitinho é engraçado. A avó dele tá bacana também. Por votação do Big Brother, ó, vó, baixa lá o episódio que eu tô falando. Do Shimada vai bater recordes. Shimada, lembrei de uma história. Aí lá vem. Depois do exame de Yondan, teve o tradicional exame de fígado de Yondan, que você teve que tomar 4 doses de pinga lá no Pirajá. Conte-me mais sobre essa experiência. Eu até citei você no, acho que programa 7, né, que a gente fala do resultado do exame, acho que o 9, né, que eu falo que o Shimada pegou a primeira dose, assim, segurou ela e falou, meu Deus, isso é álcool puro, eu vou morrer, isso é álcool puro. Você tá lembrado dessa cena? Não, tô. Até então, eu não sou. Quem me conhece sabe que eu não sou de tomar, né? Aí, pela tradição, a gente fez esse esforço. Só que no dia, nossa, eu não passei tão mal, não. Eu lembro que eu fiquei um pouquinho alto, mas gritei essas coisas aí. Mas foi de boa, assim, não paguei mico, não. Eu paguei mico foi o dia que a gente foi. A gente tava numa churrascaria lá, aí era de graça lá as coisas, tudo lá. Quem tava nesse dia? Acho que o Daniel, né, Daniel? Lá no Crio 23. Não, acho que essa vez eu não tava não, Shimada, não me lembro. Tava, eu fiquei meio alto. Aí, não lembro o que, eu tava, não sei o que, brincando, aí eu peguei no pé das meninas lá, de uma menina lá, e o pessoal, Shimada, seu tarado. Aí eu, caramba. Pegou aonde? No peito, pô. Absurdo, cara. Explique melhor. Pagou o peitinho, então. Hã? Pagou Deu o peitinho, então. uma palpadinha na moça só. É, uma palpadinha. Aí o pessoal falou, Shimada, não deixa ele bêbado, porque não ele fica tarado. Foi isso só. Só isso. Só isso, nada demais, não fiz nada demais, não. Mais uma pergunta do nosso fiel ouvinte, Adriano Ioneda. Quantos filhos você tem espalhados por Niquelândia? Filhos? Não. O pessoal fica zoando que eu tenho um filho no Fukuhaku já, né? Chimadinha? É, Chimadinha. Chimadinha deve estar pra entrar na faculdade já. Ali, O moleque é cara, bom no parece juvenil, muito, hein? E o parece cara muito. ficou bom. Ficou bom pra caramba. Ele é O o... pai tá o filho. Como é que ele chamava? Nossa, esqueci o nome dele. Ô, mamãe, como é que ele chama? Eu não sei. Caramba. É Chimadinha, gente. Chimadinha, o nome dele é Chimadinha, não muda não queira Eu mudar. nunca olho o Zequinho. Tá um moleque. É o nome. Não, Chimadinha aquele lá. É, então, é que é engraçado, porque quando ele Ele é quando a gente muito tava- parecido com você, né? quando ele era mais pequeno, o menino do Fukuhaku, ele era pequenininho, mirim, infantil. Não sei quem foi, acho que foi as meninas lá, a TM, a Yu, a Vivi, olharam pro menino e começaram, nossa, ele é igual a você. Aí começaram a tentar, traumatizar o moleque lá, coitado. Elas iam lá e começavam a tirar foto do moleque assim, nossa, é igualzinho você, Shimada, tirando foto do moleque assim, chimadinho. Aí o moleque ficou até fugindo do pessoal lá do Bunkyo, do Bandeirantes, porque
ficavam tirando foto do moleque lá e o moleque não sabia por quê. Talvez ele descubra hoje. Tem que ver, porque às vezes as meninas ficavam tirando foto dele direto lá, porque o cara, realmente, eu admito, ele é bem parecido comigo, mas não é meu filho não. Depois você pega uma foto dele no Facebook. Não vou pôr isso não, cara. Ele é de menor, De menor, né? Estimado. E em Niquelândia, estimado? Oi. Niquelândia ele veio fugido. Ah, Mano, tem uns 20 chimadinhas lá em Niquelândia que eu tô sabendo. Se fosse isso, eu tava pobre já. Pobre, tava Por isso que você veio fugido, cara, pra não ter que pagar pensão pra todas essas crianças. Até parece. Então vou começar a fazer perguntas Oshimada. específicas pra Oshimada. Como é lutar de barriga vazia? Caramba. Como é lutar de barriga vazia. A pior coisa do mundo. Cansa, viu? Kaishido Qual a melhor... é o seu melhor Ah. Wazar? O Kaishido é o melhor vazar? Não. É um dos que eu tenho mais dificuldade. Eu pra sei qual fazer que é o esse. melhor. Eu acho que eu sei qual é o seu Tokuyo Wazar. Tokubetsu Azar? Tokubetsu Azar, acho que é main, né? Não tem um azar muito específico. A gente que começa mais tarde, Debanamen. Debanar main, a gente que é o que a gente aprende mais treina, né? Você gosta Agora, de um Kaishido- Haraikote, Haraikote, a Suryagemen gente pra às trás? vezes, a gente tenta fazer um pouco, mas é difícil, né? A gente começa de fazer, depois de mais velho, treinar Kaishu Azar, Otoshi Azar, Suryagi Azar, né? É difícil, né? Não sai natural, tem que treinar muito, tem que se aprender você tem que focar, sei lá, 1 ano treinando esse Azar pra ele ficar fluido, né? Então, no começo eu tinha muita dificuldade da qualquer tipo de Azar. Então, falei, primeiro que o Azar que eu vou aprender, vou tentar dar Decote. Nossa, eu demorei uns 2 anos pra tentar melhorar o Decote. Aí agora eu vou tentar melhorar meu Kaishido. Tem que ficar muito tempo treinando, né? É 2 anos pra ele sair natural, né? Então a sua atual fase você tá treinando a melhora do Kaishido. Tô tentando treinar Kaishido, que eu acho que deixei muito pra trás. Muita gente usa e eu não usava muito. Então tô tentando melhorar meu Kaishido. Realmente tô tentando treinar, pegar o time, né? Fazer o semear, chamar, né? O adversário, né? Uhum. Pra ele vir, né? Fazer o Sim. semear. Isso é muito difícil aí. Eu acho que essa é a parte difícil do Kendo, né? Fazer o adversário, você controlar o adversário, né? Você Kaishido. dominar o adversário. O Kaishido seria um 100 no 100? Eu acho que sim, porque você tem que induzir o adversário pra atacar você, né? Fazer o 100, né? Aí ele vai fazer você faz o 100 primeiro, chama ele vai fazer o segundo 100, que é vir, e você termina no do, né? Isso aí eu acho que é um exemplo prático de 100 não 100, né? Sim. Ô Xavier, não sei se você falou sobre isso daí, mas como é que é você sair de uma arte marcial do Karatê, que tem uma AI diferente, tudo diferente, pra ir no Kendo, assim? É começar do zero, ou você acha que ajuda, tipo, essa transição de artes marciais, assim? Como é que ela é feita, assim? Porque eu só treino Kendo, né? Agora, quando você treina Karatê, você já é sensei de Karatê, começa do zero no Kendo. Como é que é essa adaptação, assim, de Maai, de reflexo? Como é que é? Oshimada, como o Yoneda Sensei fala, Sensei é mais velho, assim, é mais experiente, para ser considerado Sensei, né? E dessa forma, tem que ser considerado Sensei. Eu, no Karatê, não me considero Sensei, até pela idade, eu sou um jovem rapaz, e pelo quanto que eu também já contribuí pro Karatê, relativamente pouco. Depois que eu peguei faixa preta, eu dei aula, antes e depois eu dei aula para criança, principalmente para criança, durante um período, mas aí depois por causa do trabalho, enfim, acabei parando de dar aula, parei de competir também. Agora, então, por isso eu não me considero sensei, tá? Tem muito chão pela frente para continuar treinando karatê, para talvez um dia, quem sabe, ser considerado pelos outros, enfim, pelos demais, um sensei. Agora, com relação à tua outra pergunta de transição, karatê moderno que eu treino, Shotokan, os princípios, a base
se manteve bastante com o karatê mais antigo, né? A parte cerimonial é um pouco parecida com o Kendo. Tem muito do Kendo no karatê mais moderno, Shotokan. A parte de luta, a parte prática, tem alguns termos parecidos, que nem vocês estavam comentando, Gonosen, Senosen, e na parte prática, na luta mesmo, karatê mão vazia, né? Então, teoricamente, você tirou o Shinai para praticar sem o Shinai. Então, para mim, eu senti tanta dificuldade com relação à distância, com relação a alguns movimentos. Mas a maioria dos movimentos mexe com partes do corpo que eu não trabalhava, que eu não executava. Então, a questão da distância, a questão do Mai é muito diferente, assim. Pra gente, a gente considera uma longa distância quando a gente tá comparando Karatê com Kendo. Eu tô com o Shinai na mão, o adversário tá com o Shinai na mão. No começo, aquela distância para mim era muito grande. Era a distância que a gente treinava golpes de perna, praticamente. E poucos golpes de mão, para alcançar aquela distância que você tava do adversário. Então, a princípio, aparentemente é simples, é fácil a adaptação, mas na prática, quando você começa, você vê que não é nada disso, que você vai ter que ralar muito, que você vai ter que treinar muito para conseguir alcançar um certo nível, ou começar a entender a distância, entender as velocidades, o tempo. Ajuda um pouco, mas é um novo aprendizado. Ontem, por exemplo, você estava lutando com a Bihara Sensei, eu estava vendo. O que estava passando na sua cabeça enquanto lutava? Primeiro que o ki dele, a presença dele é muito forte. Só isso já intimida, assim. Não vai ser uma luta simples ou fácil. Pelo menos que eu sinto, né? De certa forma, uma intimidação, um receio para entrar inicialmente no golpe. Então... O que você pensava para tentar anular tudo isso? Eu tentava ao máximo enxergar os movimentos dele. Pequenos movimentos que ele executa, né? Ou as pequenas brechas que ele mostra, o que ele iria mostrar ali naquele momento. Então, no meu caso, eu tentei me movimentar o mínimo possível. Tanto que teve uma hora que eu escutei alguém, acho que foi o Tom falando, vai, ataca, Xavier. E na minha cabeça eu escutei aquilo e falei, se eu entrar agora eu vou tomar um direto assim, fácil. Então, eu tentei enxergar o momento mais propício para eu poder executar o movimento, para tentar ao máximo encaixar alguma coisa, assim. Mas é difícil, porque a forma como ele se posiciona, a forma como ele direciona, não se posiciona, é a forma como ele conduz toda a movimentação, nossa, dificulta muito, pelo menos pra mim, né? Então eu me peguei nisso. Eu tenho que achar uma brecha, um momento que ele tá se movimentando, ou um momento que ele tá abrindo algum espaço para sair. Foi nisso que eu tentei treinar com ele assim, ou com ele e com mais alguns, tento treinar isso. Não sei se vocês fazem isso, mas dependendo, você já sabe com quem que é, né? Então você tenta capturar os padrões da pessoa e tentar fazer uma luta, um Keiko, onde você contra-ataque esses padrões, usar esses padrões da pessoa ao seu favor. Vocês também fazem isso? Isso num contexto de Keiko, né? Não de Shiai. Acho que todo mundo faz isso, não? Mas vocês se pegam conscientemente fazendo isso? Eu já me peguei várias vezes. Ainda mais quando é com alguém forte, assim, que você já tá acostumado, eu acho que fica mais fácil você pensar isso. Sei, eu acho que eu penso mais nisso quando eu faço com o pessoal mais forte, assim. Também acho, quando você tá treinando com alguém mais forte e eles têm um azar que você conhece que ele dá bastante com perfeição, eu tento contra-atacar esse azar, né? Anular esse azar. É difícil, né? Mas se você conseguir anular esse azar, por exemplo, o Daniel é muito bom de main. É difícil, eu pelo menos tenho dificuldade de contra-atacar o main dele. É muito difícil. A gente sabe quando luta, por exemplo, eu e o Daniel lutamos muito, não sei qual que é o ponto fraco dele, ele sabe o meu. Mas aí você não vai crescer ficando só explorando o ponto fraco. Você tem que tentar contra-atacar no que ele é forte, né? Falar, me sobrepor no que ele já é forte, não na fraqueza dele, né? A gente tá treinando pra melhorar, né? E ao mesmo tempo
eu acho que ele tenta fazer o mesmo. Isso aí. Acho que quanto mais forte a pessoa, mais imprevisível ela é. Então, esse processo é mais consciente, assim, de tentar achar um padrão no que ela vai fazer. Mas quando a pessoa, sei lá, tá começando, fica mais claro o que ela vai fazer, então você não trata isso conscientemente, eu acho. Eu vejo assim, quando a gente faz com alguém mais fraco, é muito fácil, né? A gente sabe que ela vai tentar fazer tal coisa e você simplesmente dá um main, dá algum golpe, certo? O sensei também não vê a gente dessa forma, assim. Esses caras são muito previsíveis. Vou fazer isso. Isso aqui é só uma transferência de níveis. Eles veem a gente como iniciantes também. Eu consigo me adaptar fácil, assim, ó. Esses carinhas aqui. Pá. Dá uns golpes. Eu acho que quando um sensei de alta graduação luta com a gente, assim, pelo menos quando eu lutei com senseis de altíssima graduação, Hachidan, a leitura que ele tem do seu corpo, do seu movimento, é incrível. Parece que ele sabe o que você está pensando, mas acho que você é um livro aberto para um Hachidan. Não consegue fazer nada, é incrível. A gente é bem mais jovem, muito mais rápido, mas a gente é anulado de todas as maneiras, muito tranquilo, assim. Então esse daí, e o Ki dele é muito forte, né? A pressão que ele exerce sobre você, tipo, faz você ficar recuado, assim, psicologicamente, né? Você não vê abertura, você não vê, e quando você tenta atacar, ele te anula rapidamente, assim, a leitura corpórea que ele... Eu não tenho essa... No luto com Shoshinsha, eu não tenho essa leitura corpórea, o gente mais fraco, um pouco de dan menor, eu não tenho essa leitura corpórea, essa pressão, eu acho que eu não consigo. Tem que evoluir ainda. Agora, a pessoa que chega no Nanadan, no Hachidan, eu acho legal, bonito isso no Kendo. O Ki, você sente o Ki do Sensei, você sente que você é um livro aberto pra ele. Nada que você vai fazer vai fazer você tocar nele, é incrível. Você não consegue tocar num senhor de operando 70 anos, você não consegue tocar nele, é incrível. Eu fico admirado com o grau que esses mestres alcançam aí, quando eu lutei com eles. É impressionante mesmo. Impressionante. Assim, é interessante. Você tá lá com o Sensei, Hachidan, tal. Você tem duas opções, digamos assim. Vamos ser simplista, né? Tem duas opções. Ou eu ataco, e ele sabe que eu vou atacar, e eu levo um contragolpe. Ou eu não ataco, eu fico parado. E incrivelmente, o senhorzinho vem e ataca você. Então existe essa pressão, né? Se eu for, eu levo. Se eu não for, eu também vou levar. Eu tenho que fazer alguma coisa. E acho que começa uma perturbação, né? Na sua cabeça de... o que eu faço? Aí, no desespero, ele põe um CM mais forte. Você vai lá, dá um main. Ele dá um... Kaishido. E será que vocês também não sentem isso quando fazem com pessoas mais iniciantes? Você tá lá, parado, né? Pô, se ele vier, eu ataco. Se ele ficar parado, eu também ataco. O problema é... Ele tem mais experiência que você, né, o Sensei. Você tá lá num nível intermediário e a pessoa iniciante é iniciante. Vocês conseguem ver que também é dessa forma? Conseguem achar outros pontos interessantes? Eu acho que é bem assim mesmo. Claro que, né, guardadas as devidas proporções, mas... Tá bem simplista, eu acho que a pessoa que tá iniciando, ela sente mais a falta de experiência. Ela tem menos recursos, né? O que eu faço? Eu vou bem. Tem menos recursos, tem menos reflexo... Então, se a gente sabe disso, tem alguma forma de... Poxa, eu vou pegar o Sensei agora. Existe algum jeito? Não sei, nunca bati no Sensei Hachidan. Só quando ele abre. A Mamá tá refletindo, pensando profundamente, assim, falando... Tá gastando todo o cérebro dela. Ela tá tentando entrar na vibe, meu. Não é. Eu acho que ela tá pensando. Com relação ao seu comentário, ela deve estar pensando, Shimada. Eu já bati. Mentira, não. Eu tava pensando nessa coisa, tipo, quando você treina com o Sensei, não sei, se faz alguma coisa diferente, por exemplo. Acho que o seu respeito também é muito maior. Você então, também do jeito que você acaba inventa menos? Às vezes sim, eu você acho. tenta dar golpes mais sinceros, né? Pô, vou tentar dar um melhor main aqui. Pá! Tá firu, né? Não vou ficar balançando Shinai, dando finta e tentando dar um main. Não, vou tentar ganhar um centro aqui. Pá! Isso passa pela minha cabeça, que ontem, que nem você falou, antes de ontem, né? Isso realmente eu já pensei exatamente nisso. Um dos primeiros pensamentos é luta como se estivesse fazendo exame. E
e tenta ir o mais reto possível. Sem inventar, na verdade, né? Cara que eu lutei, que eu vi lutar de nível Hatidan japonês, nossa, você não faz nada. Tenho certeza que pode botar gente de melhor nível do Brasil que vai perder rapidamente. Tá bem, vamos encerrar. É isso aí. Tchau. Tchau, tô bom. Comer minha pizza. Chegou a pizza mesmo? Divide com os amigos. Tchau. 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 Sayonara. Sayonara. Máquina! Ai, meu Deus. Até a próxima. Passar o gelo pra quem? Nem lembro o nome de uma menina lá. Nem lembro mais. Explica isso direito, mano. Você deu um beijo na menina, então? Não dei, o gelo caiu, aí caiu meio estranho assim, aí eu falei, caraca, paguei mó mico. Mas você recebeu o gelo de quem? De uma menina. Leoneta? Ah, tá. Não, aqui, ô Nedo, caramba, meu. Vocês estão tudo doidos. Foi uma situação constrangedora, só isso. Só. Mas onde caiu esse gelo? Não, eu nem lembro. Quebrou direito, o gelo? Quebrou tudo, né? Tudo deu risada na minha cara. Eu tava todo mundo meio bêbado, eu acho. E eu não tava, mas sei lá. Eu não lembro direito. É, depois da primeira luta eu entrei na vibe da luta ali, aí foi. Eu luto Kendo, entrei na vibe e saí batendo em todo mundo, mesmo. Não, nem vi. A Márcia não te perdoa não, você me chamou de tiozão, mano. Pelo amor de Deus. É que você já passou dos 30, desculpa. Ah, é. Às vezes ele faz umas piadinhas meio tiozinho. Piada tiozinho. O que é uma piada tiozinho? Tiozão, a gente vai ver. A gente vai ver. Piada tiozão. O Adri é mais novo que eu, faz mais piada tiozão que eu. A ideia. Opa, o Sancho chegou. Ele é mais novo que eu. E olha que ele nem tem 30 ainda. Imagina quando ele tiver uns 40. Vai ser o mais tiozão de todos. Aqui já é o Neda Sensei, né? Vai ser Sensei mesmo. Ou mais chato. O que você tá falando? O que você tá falando? O que você pensa que tá falando? Pelo menos ele não manda apertar o cu, né? Ainda Oi? não. A Mamá não viu o outro podcast. Qual? 5. Ela gostou Não do vi. 5, não viu? Ô, você viu o post que eu dei lá na lá? Quê? A Mamá sabe do grupo. Ah, dos ipons do Eiga? Não. Já viu 3 Sandão Ti. Tsukiko Temen. Nossa, aonde isso? Postei lá no YouTube. Postei no grupo do Bandeirantes. Ah. Ninguém usa Não, eu aquele sei, grupo. porque ele deu isso. Hã? Que? Eu não Aonde vi nada. ele deu esse Sadaunti? Ele deu no campeonato da polícia. Lá no YouTube. Ele ganhou um campeonato esses dias, de Nanadá. Ele não é mais Nanadã, pô. Mas ele é ratidão. Ah, é? Então faz tempo, a reportagem só saiu agora. Ele foi campeão de Nanadã várias vezes. Cadê o Edu pra falar do Eiga? Viu? Eu só tenho uma notícia pra vocês. Ah, você não tava gravando, é isso? Já vou. Mentira, sério? Não, eu gravei. Agora tem que ver de onde eu não gravei. Que bosta! Gravou a apresentação e só. Eu vou dar uma olhada aqui. Shimada, do que você gosta? Lango.